Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista da lição é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 2, que tem por título Vem o Fim. O texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo 2, e nos diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Já a verdade prática nos ensina: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Acompanhe a leitura, por favor. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora, vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. Chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Meus irmãos, segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. E por fim, terceiro, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo. E se você deseja entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp que foram formados tão somente para envio dos materiais e também dos links dos vídeos quando eles estão disponibilizados, por favor, envie uma mensagem nesse número que está aparecendo aqui, leia este QR Code com o seu celular e você será direcionado para conversar com o nosso irmão Terêncio aí no Brasil e ele com muita gentileza enviará para os irmãos os links dos grupos que nós temos, dos grupos de WhatsApp que nós temos formados. Lembrando, meus irmãos, que agora nós temos 5 grupos, porque 3 deles já estão cheios e, no entanto, os 5 links estão aqui também abaixo na descrição e também vocês receberão através ali do contato com o nosso irmão Terêncio. E os irmãos vão tentando todos os links. Assim que o irmão conseguir entrar em um dos grupos, o irmão já é suficiente. Não precisa
do irmão ou da irmã entrar em mais do que um grupo, porque todos eles recebem exatamente o mesmo conteúdo. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Meus irmãos, esta lição trata particularmente da mensagem, da entrega ou da revelação da mensagem enviada por Deus através de Ezequiel para a nação de Judá, para Jerusalém, a respeito do juízo ou do iminente castigo que estava se aproximando de Judá e de Jerusalém através da vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os irmãos perceberão também nesta lição que os temas abordados pelo comentarista são temas que são assim bastante superficiais. O que eu quero dizer? Não estou dizendo que essa superficialidade se dá em função de uma falta de conhecimento do comentarista ou coisa que o valha. Não, pelo contrário, o comentarista tem tantos conhecimentos, ele tem muita profundidade no conhecimento, porém o conteúdo desta aula não nos apresenta material suficiente para que nós tenhamos assim uma ministração profunda, uma ministração que seja atraente e satisfatória. Isso significa, meus irmãos, que para aqueles que quiserem realmente ter uma aula assim com mais atraente para os alunos, com mais material, vai requerer de cada um dos irmãos um aprofundamento, um estudo muito maior, ou seja, um gasto de energia muito maior no estudo desta lição. Então, como sugestão, se os irmãos tiverem acesso a comentários bíblicos sobre o livro do profeta Ezequiel, principalmente se os irmãos tiverem acesso ao material do Champlin, a enciclopédia do Champlin, o dicionário do Champlin, pode ajudar grandemente os irmãos na questão de coletar conhecimentos e detalhes a respeito deste capítulo 7 do livro de Ezequiel. É um capítulo bastante difícil, conforme mencionamos na lição passada. O livro de Ezequiel não é um livro fácil de ser entendido. E este capítulo 7, que representa tão somente o anúncio do juízo divino que estava se aproximando de Jerusalém, através ali dos exércitos da Babilônia, na pessoa do seu rei Nabucodonosor, é um texto um pouco curto, só que de uma interpretação muito difícil e muito complicada, até porque os próprios teólogos não chegaram a uma conclusão a respeito do que exatamente significa este texto, essa profecia, este anúncio do juízo divino que estava se aproximando ali de Judá e de Jerusalém. Então, meus irmãos, mais uma vez temos uma lição assim bastante trabalhosa para aqueles que realmente querem se dedicar e apresentar uma aula de excelência, mas não desanimem. O Espírito Santo certamente estará com cada um dos irmãos e os auxiliará na preparação desta aula da melhor forma possível. O juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Aqui, meus irmãos, encontramos um detalhe bastante importante nesta fala do comentarista, porque ele menciona aqui que esta profecia do capítulo 7 de Ezequiel estava direcionada à terra de Israel. Mas aqui é importante lembrarmos de um detalhe que faz toda a diferença. Depois que houve a divisão de Israel em duas nações, Reino do Norte e Reino do Sul, ali na época de Roboão, filho de Salomão, Israel foi considerado, na realidade o Reino do Norte era chamado de Israel, que era formado por 10 tribos, e o Reino do Sul era chamado de Judá, que era formado pela tribo de Judá e também pela tribo de Benjamim. Então, depois ali da morte de Salomão, quando Roboão, seu filho, assumiu o reinado, por causa dos pecados de Salomão, Deus permitiu que Israel se dividisse em duas nações. Reino do Norte, conforme eu mencionei, formado por 10 tribos, e Reino do Sul, formado por 2 tribos. Nome do Reino do Norte, Israel. Nome do Reino do Sul, Judá. Então, quando aqui o comentarista está se referindo à terra de Israel, até porque no texto do profeta Ezequiel está se referindo à terra de Israel realmente, na realidade,
o que tinha sobrado da terra de Israel era tão somente Judá e Jerusalém. Por quê? Porque o Reino do Norte, nesta época deste episódio de Ezequiel, ele já havia sido levado cativo para a Assíria. Então, no Reino do Norte, em Samaria, em todas aquelas regiões que antes desse período eram ocupadas ali pelas 10 tribos, toda aquela região estava sendo agora ocupada por povos estrangeiros, por povos que os assírios haviam transportado de outros lugares para habitarem ali naquela região. Então percebam, não era uma referência direta a este povo que estava ali na região norte de Israel, onde era originalmente o território de Israel, mas nos dá a entender que, mesmo a profecia se referindo à terra de Israel, na realidade, o direcionamento em relação a povo era justamente os judeus e também o povo que estava ali morando em Jerusalém, que era o último remanescente que ainda estava naquele território naquele momento. Este é um detalhe realmente, mas é um detalhe que eu considero bastante importante para os irmãos, se situarem nessa situação. É muito importante nós lembrarmos essas fases históricas de Israel e depois quando se transformou em duas nações ali na época do reinado de Roboão, porque às vezes podemos nos confundir ali durante as ministrações nas aulas, principalmente quando surge uma pergunta de um aluno ou de uma aluna que pode nos, entre aspas, nos desconcertar. Então é muito importante que nós fiquemos atentos a esses detalhes e tenhamos realmente uma visão geral de toda a história de Israel que está contida ali no Antigo Testamento. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Queridos, conforme estudamos na lição 1 e agora o comentarista reafirma essa questão, os judeus não acreditavam que Deus permitiria que Jerusalém fosse conquistada e que o templo ali em Jerusalém fosse destruído. Leiamos um texto que confirma essa questão, que está ali exatamente em Jeremias, capítulo 7, versículos 3 e 4. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Vejam agora. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Isso significa, meus irmãos, que eles se apoiavam nessa ideia. Não, o templo do Senhor está aqui. Então Deus nunca vai permitir que Jerusalém seja conquistada e muito menos que o templo seja destruído. Porém, queridos irmãos, nós vimos pela história bíblica que o pecado daquele povo estava tão grave que, apesar das oportunidades e da longanimidade de Deus sobre a vida deles, quando Deus aguardou pacientemente que eles se arrependessem, eles desperdiçaram mais uma vez a oportunidade e o juízo de Deus se cumpriu na vida daquele povo. Inclusive, tem um outro detalhe bastante importante a ser mencionado aqui, queridos irmãos, é que Deus já havia falado lá atrás, no momento ali em que Salomão estava dedicando, não no momento, mas como resposta à oração que Salomão fez na dedicação do templo, Deus já havia falado naquele momento que se o povo entrasse pelo caminho da idolatria, chegaria ao ponto de Deus rejeitar aquela cidade, rejeitar aquele templo, significando então que Deus permitiria que o mal chegasse e atingisse tanto a cidade de Jerusalém quanto o templo que havia sido construído ali. Vamos ler o que está ali em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 19 ao 22. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Porém, se vós vos desviardes, prestem atenção, começando de novo. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto,
e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença, vejam, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Vejam então, queridos, que aqui é o próprio Deus falando para Salomão em resposta à oração que Salomão havia feito a Deus na consagração do templo. Deus já estava alertando a Salomão muitos anos antes do que aconteceu com Ezequiel, ali desse período de Ezequiel, de que Deus rejeitaria aquela casa quando, no caso aqui, dá a entender que caso eles rejeitassem. Mas Deus já sabia que eles iriam rejeitar. Deus já sabia que eles iriam pecar. Então, aquilo que Deus, isso que nós lemos agora, que Deus respondeu para Salomão, já era um decreto do próprio Pai, afirmando e confirmando: olha, agora os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos à oração deste lugar. Deus falou para Salomão em resposta à oração de Salomão na consagração daquele templo. Deus falou: os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Porém, se vós vos desviardes de servir, de cumprir os meus mandamentos e fordes e servirdes a outros deuses, eu rejeitarei esta casa que consagrei ao meu nome. Então Deus já havia afirmado isso muito claramente para aquele povo, mas certamente quando Deus se utilizou de Jeremias, eles esqueceram dessa antiga determinação de Deus em relação àquela cidade. Ou seja, para aqueles que realmente conhecessem a palavra de Deus naquela época, o que aconteceu ali em Jerusalém não deveria ser surpresa alguma, porque o próprio Deus já havia falado isso vários séculos antes do que estava acontecendo ali na época de Ezequiel. A palavra-chave para esta lição é fim. Chegamos agora ao tópico 1, sobre a profecia. Os irmãos verão que a lição de hoje é dividida em 3 tópicos. E nós vamos falar nesse primeiro tópico sobre a profecia, no segundo tópico sobre o fim e no terceiro tópico sobre o inimigo que Deus usaria para trazer o juízo sobre Judá e sobre Jerusalém. Então nós temos esses 3 tópicos: sobre a profecia, sobre o fim e sobre o inimigo, que, conforme eu mencionei lá na introdução, são temas que não nos permite entrar com muita profundidade, pois para isso requer um conhecimento muito vasto das Escrituras e da teologia e de muitas outras áreas que a maioria de nós, professores leigos, não tem. Mas, irmãos, vamos fazer o melhor que pudermos, e aqui nesta lição também não vou conseguir me aprofundar muito, mas o nosso objetivo aqui é tentar dar um norte para os irmãos seguirem, para que vocês possam ter uma aula minimamente completa em relação àquilo que o comentarista nos propôs, ou aquilo que ele nos apresentou como lição. Subtópico 1, introdução, que abrange os versículos de 1 até a parte A do versículo 2. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel: veio a palavra do Senhor a mim. Aqui temos, meus irmãos, o que poderíamos chamar do primeiro passo em um processo profético. E o que é um processo profético? Justamente o processo que deveria vamos dizer assim, se desenrolar quando alguém é usado em profecia. O primeiro passo qual que é? É justamente receber a mensagem do Senhor. Como diz aqui, veio a palavra do Senhor a mim, ou em outras traduções, veio a mim a palavra do Senhor. É muito importante nós lembrarmos aqui qual é a definição de profeta.
O próprio pastor Ezequiel Soares, comentarista dessa lição, definiu o profeta numa lição em 2010 como sendo alguém que fala no lugar de outra pessoa. Então, o profeta é aquele que fala no lugar de outra pessoa, e quando estamos falando de um profeta de Deus, é alguém que está falando no lugar do próprio Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, o profeta servia entre um canal de comunicação entre o nosso Deus e o povo. Deus não falava diretamente a sua palavra para o povo. Deus falava a sua palavra para o profeta, e o profeta transmitia as palavras do próprio Deus para o povo. Então percebam que o profeta era um intermediário. Ele recebia a palavra de Deus e transmitia a palavra para o povo. Então este é o processo da profecia, né? Até o dia de hoje. A responsabilidade do profeta é transmitir tão somente aquilo que Deus havia enviado, sem aumentar ou sem acrescentar nada e sem tirar nada. A função do profeta é receber a mensagem de Deus e transmitir para o povo, exatamente da forma como ele recebeu. A chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a confirmação de que a mensagem vem de Deus e não do coração do profeta. Isso nos mostra que Deus é a fonte da profecia. Meus irmãos, essa verdade bíblica apontada aqui, falada e afirmada pelo comentarista, que Deus é a fonte da profecia, esta verdade bíblica nos exorta a nós termos muito zelo quando se trata de profecia, quando se trata de manifestação profética na igreja. Nas igrejas neopentecostais surgiu uma moda há alguns anos, onde as pessoas eram exortadas a profetizar sobre a vida do seu irmão. Ou então era muito comum alguém dizer, eu vou profetizar sobre a sua vida, eu vou profetizar. Irmãos, nós precisamos entender que o profeta é aquele que recebe a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e a transmite para o povo exatamente da forma que ele recebeu. Quando alguém menciona que vai profetizar sobre a sua vida, ou alguém do púlpito manda, profetiza aí sobre a vida do seu irmão, põe a mão sobre a cabeça dele e profetiza. Irmãos, a profecia precisa vir de Deus. A mensagem profética precisa vir de Deus. Nós não temos autoridade para profetizar sobre a cabeça de ninguém se não for o Senhor que está mandando. Não podemos incorrer neste erro como servos de Deus. Nós não temos autoridade de profetizar sobre a vida de ninguém, a não ser quando Deus nos ordena, porque a mensagem precisa vir diretamente de Deus para aquela pessoa. Nós podemos abençoar. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós podemos abençoar, mas profetizar, não podemos profetizar segundo a nossa própria vontade. Vamos ver o que está ali no próprio livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 32, na Almeida Revista e Corrigida. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Vejam aqui o que Deus estava dizendo para Jeremias. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Quando um pastor manda alguém colocar a mão sobre a cabeça do outro e profetizar, nós temos convicção de que aquilo não é Deus mandando. Porque quando Deus quer usar alguém como profeta, esta vontade, esse desejo, esta unção vem do próprio Deus sobre a vida da pessoa e a pessoa acaba profetizando sobre a vida de uma outra pessoa por ordem direta de Deus. Esses modismos, essas coisas que nós temos visto por aí há alguns anos, eu vou profetizar sobre a sua vida.
põe a mão na cabeça do seu irmão, no ombro do seu irmão e profetiza para ele. Queridos, não façamos isso. Por quê? Porque nós podemos estar entrando numa área muito delicada e podemos receber de Deus uma repreensão por nós estarmos desempenhando uma função de falso profeta. Se você quiser abençoar alguém, glória a Deus. Como sacerdote, nós hoje, como crentes da nova aliança, nós ocupamos a posição de sacerdotes e conforme nós vimos na lei do Antigo Testamento, sacerdotes, ele tem autoridade de Deus para abençoar. Agora, profetizar é uma coisa completamente diferente. Então, meus irmãos, que nós atentemos para esse detalhe. Não entremos nesses modismos dos neopentecostais aí, dessas pessoas que querem fazer essas revoluções assim no que diz respeito à vida espiritual. Isso está errado. Nós só podemos profetizar se recebermos ordens diretas do próprio Deus. Porque aquele que profetiza está falando no lugar do próprio Deus. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Quando vamos, meus irmãos, acompanhar essa questão do livro de Ezequiel, nós vemos que realmente, no primeiro capítulo de Ezequiel, ele recebeu a revelação de Deus, ou a mensagem de Deus, através realmente de uma visão. Todo o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 fala a respeito dessa questão da visão que Ezequiel, principalmente o capítulo 1, fala em relação a esta visão que Ezequiel teve, que inclusive ele ficou, conforme nós estudamos na lição passada, 7 dias impactado por aquela grande visão. Mas tudo indica que as mensagens que Ezequiel recebia, depois que foi chamado para desempenhar a função de profeta, essas mensagens ele recebia de forma audível, realmente Deus falando com ele, justamente para confirmar esta palavra, que nós acabamos de ler. E veio a mim a palavra do Senhor. Vamos ver o que está ali em Ezequiel, capítulo 3, versículos 10 e 11, na Almeida Revista e Corrigida. Disse-me mais, filho do homem, percebam, disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, veja aqui, Deus falando, as palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então vejam que aqui em Ezequiel 3, 10 e 11, Deus realmente falando para Ezequiel que as mensagens que Deus, as profecias que Ezequiel receberia seriam profecias faladas aos ouvidos de Ezequiel pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Então realmente a sua chamada foi por meio de visões, porém as profecias que Ezequiel transmitia para o povo eram recebidas de forma audível da parte de Deus, justamente para confirmar esta palavra, e veio a mim a palavra do Senhor. Esta fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível, conforme nós acabamos de mencionar. Subtópico 2, extensão. A expressão hebraica Adamai Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos ali na introdução, quando fala de terra de Israel, tudo bem, abrangia ali onde estava Judá e Jerusalém, fazia parte realmente da terra de Israel, mas o único povo que estava ali, que havia sobrado naquele território, que tinha um compromisso com Deus, era somente Judá e Jerusalém. Então, nos dá a entender que aquela mensagem, mesmo se tratando de terra de Israel, estava se referindo tão somente aos judeus que estavam ali, que era justamente o povo que estava em Judá, ali no território de Judá, da tribo tanto de Judá quanto de Benjamim, abrangendo ali a capital, que era Jerusalém. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém,
pois ele tem também um caráter cósmico, ou seja, um caráter que abrange toda a humanidade, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Meus irmãos, conforme temos mencionado desde a lição 1, quando se trata de profecia, palavras proféticas, existe uma grande dificuldade de se compreender de forma completa qual a abrangência de uma palavra profética. Às vezes você pensa que a palavra profética está se referindo apenas a algum período, mas às vezes você encontra a referência dela para outros períodos. Você quer ver um exemplo interessante sobre isso? É em relação aos sermões que o Senhor Jesus Cristo pregou ali, por exemplo, no final do livro do Evangelho segundo São Mateus, Evangelho de São Lucas. Se você vai lendo ali aquelas palavras proféticas do Senhor Jesus Cristo, é muito complicado você compreender a total abrangência daquela palavra. Porque uma parte da profecia pode tratar de um tema ou de uma determinada época, outra parte da profecia pode se referir a uma outra época. Então, analisar profecias é de uma grande dificuldade. Porém, conforme nós estamos vendo aqui, quando nós juntamos os fragmentos, né, dessa profecia de Ezequiel, dá-nos a entender realmente que o juízo de Deus, apesar de que o objeto mais próximo ali era Judá e Jerusalém, mas também Deus estava usando aquela profecia também para anunciar juízo a outras nações. Concordamos realmente com o comentarista que quando a profecia cita, né, os quatro cantos da terra, deixa eu ver aqui, sobre os quatro cantos da terra, quando a Bíblia menciona isso, realmente nos dá a entender que este castigo estava sendo espalhado pelos quatro cantos da terra. Mas isso não significa que este castigo fosse aplicado exatamente naquele momento, porque como eu mencionei aos irmãos, analisar uma profecia assim, você chegar, ler uma profecia e falar, não, essa profecia diz somente isso, é muito difícil. Por quê? Porque envolve aquilo que nós conhecemos, envolve aquilo que nós não conhecemos e tem coisas que nós não vamos conhecer. A Bíblia fala muito claramente, né, que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E existem muitas coisas encobertas, queridos, no que diz respeito à profecia bíblica. Então precisamos ter este entendimento quando vamos analisar as profecias, porque é muito difícil nós conseguirmos compreender na totalidade o que uma palavra profética está falando. Subtópico 3, quando, que abrange os versículos, a parte A do versículo 3 e a parte A do versículo 8. O agora do versículo 3 é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vir, que aparece 10 vezes neste curto trecho da profecia. Meus irmãos, analisar assim conforme eu mencionei, o pastor Ezequiel Soares é um homem muito culto. Ele entende muito do hebraico, provavelmente entende bastante do grego também. E muitas vezes, para nós que temos assim o conhecimento mais superficial, e muitos de nós não têm conhecimento algum sobre hebraico, sobre grego, quando entra nesse tipo de análise de texto, causa bastante confusão para muitos dos irmãos que são um pouco mais simples. Mas, irmãos, tenham paciência. Vamos tentar, os irmãos não precisam focar tanto nessa questão do hebraico, do grego, do latim, os irmãos não precisam focar tanto nessa parte, os irmãos podem se utilizar de outros recursos, né, para tentar explicar o que o comentarista está dizendo ou acrescentar informações que sejam importantes, sem se preocupar muito ou sem... É importante, se você puder saber o hebraico, se você puder saber o grego, é muito importante. Mas eu entendo que o nível da maioria dos nossos professores é um nível
até um intermediário. E muitos de nós não entendem nada do hebraico, não entendem nada do grego. Então, mas mesmo assim, não se preocupe. Procure sim conseguir outros materiais e outras ajudas para complementar esta parte quando temos, assim como o caso aqui que nós vemos, muita menção do grego. Procure outras coisas para poder complementar essa parte quando você começar a explicar este tópico. E aqui, meus irmãos, podemos usar uma coisa que é bastante curiosa. Não curiosa, né? Mas é um detalhe que chama bastante atenção. O comentarista menciona aqui, né? Quer dar ênfase à questão de que o juízo viria e viria rápido. Porém, quando vamos analisar o que é rápido para Deus, muitas vezes não é o mesmo rápido para nós. O rápido é de hoje para amanhã. Para nós, o rápido é agora, de hoje para amanhã, daqui 3 dias. Só que para Deus, meus irmãos, nós vemos que a longanimidade de Deus, ela é bastante extensa e bastante longa. Muitas vezes, o agora de Deus pode representar 3 anos, pode representar 4 anos, pode representar 5 anos. E no caso aqui, desta profecia em particular, de acordo com o que nós vemos na Bíblia, esse prazo pode ter, vamos dizer assim, alcançado até 7 anos entre a profecia de Ezequiel e o cumprimento desta palavra profética da destruição de Jerusalém. Por que eu digo isso? Porque Ezequiel teve o seu chamado profético, conforme nós vimos na lição passada, na lição 1, no ano 593 a.C. Então, o chamado profético de Ezequiel foi em 593. A queda e a destruição de Jerusalém se deu em 586. Então, entre 593 a.C. e 586 a.C., nós temos aí um período de 7 anos. E nós não sabemos exatamente, eu pelo menos não sei, né? Se os irmãos souberem, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas eu não consegui encontrar, eu não tenho certeza, por exemplo, de quando foi que esta mensagem profética do juízo de Deus, do capítulo 7 do livro de Ezequiel, veio para o profeta transmitir para ali, para o povo. Eu não sei exatamente quando aquela mensagem veio. Mas vamos supor que Ezequiel acabou de ser chamado como profeta e já recebeu essa mensagem para o povo. Durou 7 anos, ou demorou 7 anos para se cumprir esta mensagem, ou essa profecia. Pode ser que tenha demorado 5 anos, pode ser que tenha demorado 4 anos, pode ser que tenha demorado 3 anos, eu não sei. Então eu estipulei aqui um prazo máximo de 7 anos para o cumprimento da profecia, que foi 593 a.C. foi quando Ezequiel foi chamado para profeta, conforme nós vimos na aula passada, e a destruição de Jerusalém se deu em 586, ou seja, 7 anos depois. E alguns podem perguntar, mas por que Deus demora tanto para cumprir a sua palavra? Meus irmãos, é justamente a longanimidade, principalmente palavras de juízo. Deus, ele é longânimo, ele é paciente, e ele espera pelo arrependimento daquelas pessoas com quem ele está irado. Vejam como Deus é maravilhoso. Se fosse um de nós executaríamos o juízo imediatamente. Mas com Deus é diferente. Ele é longânimo, ele espera o arrependimento da pessoa. Só que chega um momento em que essa pessoa extrapolou esse tempo de Deus, não quis se arrepender, aí o juízo de Deus vem e vem tremendamente, vem sobre a pessoa, e esse juízo, meus irmãos, é terrível. A Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, porém a pessoa não aproveita a oportunidade, não se arrepende, não se converte, e aleluia, quando o juízo de Deus vem, queridos irmãos, é um juízo terrível. Conforme eu mencionei, a própria Bíblia fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, é não aproveitar as oportunidades de arrependimento que o Senhor está nos dando. Então, queridos, essa questão da longanimidade de Deus, e muitas vezes as pessoas confundem, né? Que isso não vai acontecer nada não, a pessoa está no pecado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fala, não vai acontecer nada não, eu já estou nessa situação há 2, 3 anos, e quando pensa que não, o juízo de Deus cai sobre a vida da pessoa. Por que ela ficou 2, 3, 4, 5 anos no pecado e Deus não fez nada? Não é que Deus não fez nada. Deus estava esperando, aguardando na sua longanimidade o arrependimento, a conversão
vamos dizer assim, a transformação daquela pessoa, ela mesma cair em si, recebendo a palavra de Deus, se arrepender, se converter e mudar de vida. Então, esse prazo grande, esse prazo de aparente impunidade que muitas pessoas acham que tem, nada mais é do que a longanimidade de Deus. Porém, queridos, quem não aproveita as oportunidades que Deus dá, quando chega o juízo, é terrível. É coisa horrenda, como diz a palavra de Deus. E aqui, só para finalizar, Pedro nos fala exatamente este modo de trabalhar de Deus. Vamos ler o que está ali em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vejam aqui, meus irmãos, Pedro fala claramente. A longanimidade de Deus faz com que o juízo de Deus não venha imediatamente sobre aqueles que pecam, mas o Senhor fica aguardando o arrependimento, aguardando que essa pessoa mude de vida, e se a pessoa não aproveita as oportunidades que Deus dá, aí sim o juízo de Deus vem sobre ela fulminante. Então não se engane. Se você está em pecado e ainda não foi corrigido, e ainda a justiça de Deus não te alcançou, é tão somente porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Acate essa oportunidade que Deus está te dando, se arrependa, mude de vida e passe a obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Se não o fizer, o dia do juízo chegará sobre a sua vida. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, no versículo 5b, eis que vem, na parte B do versículo 6, vem a tua sentença, na parte A do versículo 7, eis aqui o dia, eis que vem, no versículo 10. Então são, conforme o comentarista está mencionando aqui, são palavras que indicam a continuidade, ou seja, que o juízo está a caminho, que não está parado, mas está indo em direção ali a Judá e a Jerusalém. E essas palavras tinham realmente por objetivo tão somente confirmar que o juízo de Deus estava a caminho. Chegamos ao tópico 2, sobre o fim. Subtópico 1, o sentido. A palavra fim do hebraico ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6 num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. Aqui, meus irmãos, o comentarista quer enfatizar que a mensagem que Deus havia dado a Ezequiel para transmitir ao povo a respeito da destruição tanto de Jerusalém quanto do templo era algo muito, entre aspas, pesado para o povo. Nós já mencionamos um pouco antes e também na lição anterior que os judeus, eles não acreditavam que Deus permitiria que Jerusalém fosse conquistada e que o templo fosse destruído. Mas essa mensagem que Ezequiel recebeu para transmitir para o povo afirmava justamente isso. A destruição da cidade, a destruição do templo estava a caminho. Era a determinação do Deus Todo-Poderoso para aquele povo. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Sobre este tema, meus irmãos, que o comentarista pontua aqui, nós vemos que no Antigo Testamento era muito comum Deus se utilizar de cânticos para instruir, para exortar e também para servir de memória para o povo a respeito de algo que Deus gostaria que eles se lembrassem, para que no futuro fosse cobrado deles. Nós temos, por exemplo, a orientação ali de Deuteronômio 31.
do 19 ao 21 na Almeida Revista e Corrigida, que trata justamente dessa questão. Vamos ler. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão e se fartarão e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses e os servirão e me irritarão e anularão o meu conserto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Veja aqui, como o comentarista mencionou, né, a respeito da literatura poética bíblica, traz facilidade para o povo, né, memorizar a sua mensagem. Aqui Deus estava usando a música, né, que também pode ser chamada de uma literatura, a música profética ou poética, que era usada justamente como testemunha contra aquele povo desobediente. Deus mandava que se fizesse um hino, uma música, e ensinasse, e aquele povo ensinasse para os seus filhos, justamente para que esta música servisse de testemunho contra eles quando o juízo de Deus viesse sobre eles por causa da sua desobediência. Veja então que a Bíblia, meus irmãos, é algo maravilhoso. Deus, ele é onisciente, ele sabe, conhece, a sabedoria completa está com o nosso Deus. Eu me maravilho quando vejo essas coisas na Bíblia Sagrada que, mais uma vez, nos mostram a grandeza e a sabedoria inestimável deste Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Subtópico 2, expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões. Vem o fim vem, no versículo 2. Agora vem o fim, no versículo 3. Vem o fim vem, no versículo 6. Eis que vem, veio a tua ruína, no versículo 10. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário final. Aqui, meus irmãos, eu vou apresentar o meu ponto de vista, já que o comentarista apresentou o dele. O comentarista acha, né, que todas essas repetições que ocorreram tinham por objetivo, né, causar pânico nas pessoas que recebiam essa mensagem. Mas, meus irmãos, conforme nós já estudamos na lição passada, aquele povo, e nós também já mencionamos nessa lição, aquele povo não aceitou nem a profecia de Jeremias, nem a profecia de Ezequiel. Jeremias profetizou ali em Jerusalém muitos e muitos anos, e eles não aceitavam a profecia de Jeremias. Não se converteram, não obedeceram, enfim, não fizeram nada. Fizeram aquilo que o seu coração malvado mandava. E Ezequiel também é a mesma coisa. Eles não aceitavam a profecia de Ezequiel. Inclusive, nós vemos na Bíblia Sagrada algo atordoador, que eu fiquei atordoado todas as vezes que eu passo por esse texto, isso me choca, porque a Bíblia diz que aqueles anciãos que estavam ali junto de Ezequiel recebiam essas palavras duras que ele falava da parte de Deus, e aquelas palavras a Bíblia menciona que eram como canções aos ouvidos dos anciãos, ou seja, eles estavam, eu não sei dizer exatamente como estavam, mas aparentemente eles estavam completamente fora de si, estavam fora do seu equilíbrio e não estavam conseguindo entender, compreender vamos dizer assim, a importância e a gravidade daquelas palavras que Deus havia transmitido para Ezequiel, para que Ezequiel falasse para eles. Aqueles anciãos não estavam absorvendo, não estavam percebendo nada disso. Vamos ler, meus irmãos, o que está ali em Ezequiel, capítulo 33, versículos 31 ao 33, também na Almeida Revista e Corrigida. E eles vêm a ti como o povo costuma vir,
e se assentam diante de ti como o meu povo. Deus falando para Ezequiel. E se assentam diante de ti como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, eles se sentam na frente de Ezequiel, ouvem as palavras de Deus que Ezequiel está transmitindo, mas essas pessoas não as praticam, ou seja, não as põem por obra. Pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vejam aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, uma canção que tem voz suave e bem tange significa aí uma música agradável, ou seja, as duras profecias de Deus que o Pai dava para Ezequiel transmitir para eles, eles ouviam aquilo como se eles estivessem em outro mundo, estivessem dormindo, porque eles não conseguiam compreender a gravidade daquilo que Ezequiel estava falando para eles. Eles consideravam aquilo como sendo até talvez né, um algo engraçado, algo assim que era gostoso de ouvir. Ah, Deus está falando que vai destruir. Ah, tá bom. Ah, mas quer dizer, sabe, uma pessoa que está com a sua capacidade de julgamento, com o seu entendimento completamente deturpado, completamente fora de si. Talvez podemos aqui até usar 2 Coríntios 4:4, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da salvação, a luz do evangelho de Cristo. Talvez aqueles anciãos, aquelas pessoas que se sentavam ali de frente para ouvir a palavra de Deus de frente ali de Ezequiel, eram pessoas também que tinham os seus entendimentos completamente cegados pelo inimigo das nossas almas. Mas no final do versículo, o que Deus diz é o seguinte: mas quando vier isso, ou seja, quando tudo aquilo que você está falando da parte de Deus para ele vier, e eis que está para vir, então naquele momento é que, desculpa a expressão chula, cairá a ficha daquele povo e eles vão ter a certeza, não, aquilo que realmente Ezequiel falou vinha realmente diretamente de Deus. Ele realmente é um profeta. Como diz aqui, houve no meio deles um profeta. Daí, meus irmãos, dá para nós compreendermos o difícil ministério, a difícil função de alguém que é usado como profeta de Deus, que era usado como profeta de Deus naquela época. E acredito que hoje não seja muito diferente disso. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Mas aqui, irmãos, é importante nós falarmos que o povo não acreditava até que a palavra de Deus se cumpriu, né, com a invasão e destruição de Jerusalém e do templo de Deus. Então percebam que enquanto a palavra não se cumpre, muitas vezes a pessoa não acredita, mas quando a palavra de Deus tem cumprimento, aí não tem jeito. Aí, conforme nós lemos agora anteriormente, quando a profecia se cumpre, aí as pessoas caem na real e dizem, não, realmente foi o próprio Deus quem falou através daquela pessoa, através daquele profeta, através daquela mensagem. Só que aí, queridos, já é tarde demais. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que Deus está falando, não esperar que o juízo alcance a cada um de nós. Mas se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, se hoje ouvirdes a palavra do Espírito, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque é a oportunidade de Deus que está batendo a nossa porta. A oportunidade de arrependimento, a oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de conversão, a oportunidade de confessar o pecado e deixá-lo para que a bênção de Deus possa nos alcançar. Não espere que o juízo de Deus lhe alcance. Não espere que a mão pesada de Deus
seja colocada sobre a sua vida. Aproveite agora o tempo que Deus está te dando. Aproveite agora a longanimidade de Deus que está alcançando a sua vida. Deus está aguardando uma mudança de vida da sua parte. Deus está aguardando uma mudança de comportamento, arrependimento, conversão, confessar o pecado, deixá-lo e a partir de agora viver uma nova vida diante de Deus. Não espere que o juízo de Deus alcance a sua vida, porque quando esse juízo alcançar, você verá o quanto é horrendo cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aproveite agora a oportunidade. Aproveite hoje a oportunidade enquanto o Espírito Santo está falando ao teu coração. Está falando agora claramente ao teu coração. Não endureça o teu coração, mas dê ouvidos à palavra do Senhor que está sendo ministrada sobre a sua vida, porque você ainda está sendo alcançado pela longanimidade de Deus. Subtópico 3, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 são repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Quando olhamos na Bíblia, meus irmãos, a respeito de repetição na Bíblia, ela tem o objetivo de confirmação. A Bíblia fala, né, que o testemunho de duas pessoas, ele é verdadeiro, ele é real. E muitas vezes Deus usa a palavra, né? Deus fala duas vezes a mesma palavra justamente como confirmação. É como se tivessem duas testemunhas, né, confirmando a mesma coisa. Então toda repetição na Bíblia, ela vem como confirmação de uma palavra falada. E aqui, conforme nós vimos, né, a sentença, a menção da sentença foi repetida justamente como confirmação de Deus que essa sentença estava a caminho. Aquele povo havia rejeitado as palavras proféticas de Jeremias e de Ezequiel, porém Deus já havia falado lá atrás para Salomão, conforme nós já mencionamos na lição, a respeito de que Deus rejeitaria a cidade e o templo caso aquele povo entrasse no caminho da idolatria, que foi exatamente o que aconteceu. Então a repetição da sentença nada mais significava do que de uma confirmação de que aquilo realmente iria acontecer. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou este remédio pelo arrependimento. Aqui, meus irmãos, o comentarista cita, né, que o objetivo desse juízo seria a erradicação da idolatria, a causa das abominações. Na realidade, como nós temos estudado praticamente desde que nós iniciamos a escola dominical lá atrás, nós temos sempre repetido que a idolatria sempre esteve no coração dos israelitas. Os israelitas só foram curados da idolatria justamente durante o período de exílio na Babilônia. E talvez seja por isso que o comentarista menciona aqui que esse juízo de levar os israelitas para a Babilônia tinha justamente o objetivo de erradicar a idolatria do coração do povo. Eu não consigo compreender desta forma, e aqui eu estou apresentando apenas a minha visão, né, a minha diferença de visão em relação ao comentarista, porque a ida para a Babilônia, o objetivo principal foi o juízo de Deus. Porém, já havia uma promessa ali no livro de Jeremias que esse exílio, né, esse cativeiro iria durar apenas 70 anos. E que depois disso Deus permitiria que o povo voltasse ali para Judá e Jerusalém e reconstruísse ali o templo. Então percebam que o objetivo, no meu entendimento, o objetivo do juízo foi justamente, do exílio foi justamente fazer com que o povo sofresse o juízo de Deus por causa da desobediência. Um outro motivo foi para que a terra descansasse os seus sábados. Talvez os irmãos não se lembrem, mas na lei de Moisés existia uma ordenança de que os israelitas deveriam cultivar a sua terra durante 6 anos
e no 7º ano aquela terra deveria descansar, é como se fosse um dia de sábado para a terra. Só que desde que os israelitas entraram ali, na terra de Israel, na terra de Canaã, que foi dada por eles, foi dada por Deus para eles, desde que eles entraram ali, a Bíblia nos dá a entender que eles nunca respeitaram esta cláusula da lei, ou seja, deixando um ano sem cultivar a terra a cada 7 anos. Cultivava a terra 6 anos e descansava um. Cultivava a terra mais 6 anos, descansava outro. Então, esse período na Babilônia serviu tanto como juízo de Deus sobre a vida deles, por causa da sua idolatria, e ali, se eu não me engano, em 2 Crônicas, também fala, ali no finalzinho do livro de 2 Crônicas, eu não lembro se é 2 Crônicas ou 2 Reis, eu lembrei dessa passagem agora, fala, né, que a terra descansará os seus sábados, ou seja, teve no mínimo duplo objetivo a ida para a Babilônia. O juízo de Deus sobre os judeus e o povo de Jerusalém por causa da idolatria, e também para que a terra descansasse dos seus sábados, ou seja, para que aquele período, né, de descanso que a terra deveria gozar, a cada 7 anos descansar um, que o povo de Judá e Jerusalém ali, e os judeus em geral, não respeitaram, a terra descansaria aqueles 70 anos, que representava o tempo em que os israelitas não a fizeram descansar. Então, 70 vezes 7, então por volta de 490 anos que Israel habitou ali na terra ali na terra de Canaã e não deixou a terra descansar o ano, né, que deveria ser a cada 7 anos. Então, pelo que nós vemos na Bíblia, esses dois objetivos principais. A questão da idolatria, apesar de que aconteceu durante o período do exílio, eu não vejo nenhuma menção bíblica direta a esse objetivo, né, em relação ao juízo de Deus. Eu não vejo nada diretamente ligado a essa questão. Não, Deus vai mandar o povo lá para a Babilônia justamente para arrancar do seu coração a idolatria. Eu não me lembro, meus irmãos, de nenhum versículo, de uma passagem bíblica que fale exatamente a respeito dessa questão. Se os irmãos tiverem conhecimento, se os irmãos souberem de alguma coisa, de algum versículo que fale exatamente a respeito disso, que Deus está mandando o povo para a Babilônia para arrancar do seu coração a idolatria. Os irmãos, por favor, deixem aqui na mensagem ou me mandem uma mensagem no WhatsApp, porque isso me interessa bastante, né? Se realmente houver isso, porque conforme eu mencionei, dois objetivos eu vejo. Eu me lembro da Bíblia Sagrada, do que eu li, do que eu já estudei. Justamente o juízo de Deus sobre o povo lá na Babilônia há 70 anos, e os 70 anos justamente para que a terra descansasse os seus sábados. A questão da erradicação da idolatria foi meio que um efeito, não um efeito colateral, mas foi algo que aconteceu que não era, vamos dizer assim, pelo menos eu não me encontrei, não era o objetivo principal da ida deles para a Babilônia. Então, se os irmãos souberem de algum versículo, souberem de algum estudo a respeito disso, por favor, nos informem, ou aqui abaixo no comentário, ou nos enviem uma mensagem no WhatsApp, ali pelos grupos, ali tem o número do nosso WhatsApp, manda lá uma mensagem no WhatsApp, que quando eu tiver tempo eu dou uma lidinha. Nos ajudem, meus irmãos, nessa questão. Mais uma vez, eu não estou desdizendo, eu não estou aqui contrariando, né, o texto do comentarista, eu estou só apresentando o meu ponto de vista e pedindo a vossa ajuda. Se eu realmente estiver em falha e tiver realmente algum texto bíblico que eu desconheço a respeito dessa questão, desse objetivo que o comentarista menciona aqui, por favor nos informem, por favor nos falem, que eu estarei lendo, estarei estudando e se for necessário, numa aula posterior, eu estarei me posicionando aqui a favor justamente deste apontamento aqui do comentarista. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes dada a oportunidade de arrependimento. Conforme nós sempre estamos mencionando, a longanimidade de Deus se manifesta, meus irmãos, em todo momento. Até numa situação como essa, de que Deus já havia rejeitado o povo, principalmente por causa dos pecados de Manassés, conforme nós mencionamos na lição de número 1, mas mesmo assim Deus ainda estende as mãos, Deus ainda usa da sua longanimidade, aguardando o arrependimento e a reconsideração dos seus caminhos por parte do povo, que infelizmente não aconteceu naquele momento. É uma reflexão relevante
também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Nós já temos repetido isso muitas e muitas vezes, queridos irmãos, de que todos nós teremos que comparecer diante de Cristo para prestar contas a respeito de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Então, principalmente nós, cristãos da Nova Aliança, precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. Deus está olhando para nós, o Espírito Santo está dentro de nós e não temos como esconder nada de Deus. E seremos julgados. Todos nós, tanto os salvos quanto os não salvos, seremos julgados diante de Deus. Os salvos, o que acontecerão? O que acontecerá? Eles subirão no arrebatamento e lá nós teremos as nossas obras julgadas. As nossas obras passarão pelo fogo e se forem feitas de, segundo Paulo mencionou, né, de ouro, prata e pedras preciosas, as obras permanecerão e receberemos galardão. Porém, se nós fizermos as obras de madeira fenopalha, o fogo queimará. Mas se a pessoa subiu ali no arrebatamento, a salvação já está garantida. Porém, o julgamento dos condenados será coisa terrível, porque todos hão de comparecer diante do trono branco para serem julgados por conta das suas obras. Enquanto a igreja terá as suas obras julgadas, mas já tendo a sua salvação garantida, os ímpios terão as suas obras julgadas, mas tão somente para definir a intensidade do castigo. Essa questão da intensidade do castigo é algo interessante, porque a Bíblia nos dá a entender que haverá um juízo maior, haverá diferença de juízo para as pessoas. E isso pode significar que haverá castigos diferentes, né, e níveis diferentes de castigo depois da condenação. Mas isso seria um tema para um outro vídeo. Chegamos agora ao tópico 3, sobre o inimigo. Subtópico 1, já floresceu a vara, no versículo 10. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que estas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera esta vara como o rei Nabucodonosor. Meus irmãos, esta vara, né, segundo essa interpretação apontada pelo comentarista e também confirmada ou corroborada pelo Champlin, pode significar a ferramenta de punição, a ferramenta da execução da justiça de Deus, justamente como punição pela desobediência daquela nação idólatra. Então a vara aqui realmente, segundo o comentarista mencionou, é a ferramenta, é quem Deus estava usando para punir a Judá e a Jerusalém. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Aqui, meus irmãos, o comentarista está realmente citando alguns fatos históricos, conforme nós mencionamos há pouco. A Assíria foi quem invadiu o reino do norte, conquistando ali Samaria e derrotando todos ali os israelitas do reino do norte, e os deportou para a Síria muito tempo antes desse período aqui onde Ezequiel profetizou. Então, na terra do norte ali já não tinha mais israelitas, eles já estavam todos deportados para outras nações, para a Síria principalmente, e só havia sobrado os judeus ali na região, no Reino do Sul, Judá e Jerusalém, ali das tribos de Judá e Benjamim. Então, o rei da Síria foi usado por Deus para trazer o juízo sobre o Reino do Norte, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava sendo usado por Deus. Aqui o comentarista usa a expressão, né, azorrague. Azorrague nada mais é do que um chicote. Deus, então, usando, segundo o comentarista, o rei Nabucodonosor como um chicote, como um juízo vindo da parte de Deus, justamente para castigar Judá e Jerusalém.
Subtópico 2, reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder desta maneira, por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Aqui, meus irmãos, é algo para nós pensarmos a respeito disso que o comentarista pontuou. Então, percebam o seguinte, essa questão que o comentarista aponta, né, de que esse texto se refere a que o Nabucodonosor e o seu exército passou dos limites no que diz respeito à punição de Judá, isso Champlin também confirma, Champlin também corrobora esse mesmo pensamento. Isso acabou acontecendo em outras situações ali em Israel, ali em relação a Israel. De Deus permitir que uma nação conquistasse a outra, ou seja, Deus usando uma nação para punir outra nação, só que essa nação que Deus usou, que Deus permitiu que conquistasse a outra, usou de tamanha violência, usou de tamanha crueldade contra a outra nação, a qual Deus entregou na sua mão, que essa nação acabou pecando diante de Deus. Isso não ocorreu só na questão da Babilônia, como nós estamos vendo aqui, mas ocorreu outras vezes ali na história do Antigo Testamento. Se eu não me engano, até Israel, numa guerra que Israel teve contra os seus irmãos judeus, eles usaram de tamanha violência contra os seus irmãos ali na guerra, que Deus acabou cobrando deles. Eu até procurei essa passagem, mas quando estava estudando não consegui encontrá-la, mas eu me lembro assim, muito vagamente, que aconteceu alguma coisa nesse sentido em relação à nação do norte em relação à nação do sul. Se alguns irmãos também se lembraram de estar, também, por favor, deixa aqui nos comentários ou nos mande uma mensagem ali no WhatsApp. Mas essa questão, meus irmãos, é muito importante nós levarmos em consideração que até na guerra existe um limite imposto por Deus. Limite de quê? Limite de violência, limite de crueldade. Então percebam que quando um país estava em guerra com outro, né, existiam certos limites estabelecidos por Deus. Babilônia passou dos limites e por conta disso seria julgada pelo Deus Todo-Poderoso. Um outro povo bastante cruel era também os assírios, ali principalmente na questão ali de Nínive. Esses assírios, eles tinham a fama, por exemplo, de durante as guerras, eles pegarem as mulheres grávidas, né, as mulheres que estavam grávidas, e com a espada dividir a mulher e aquilo que estava no seu ventre em duas partes, ou seja, cortar no meio. Era de uma crueldade absurda ali os assírios, tanto que essa é uma teoria a respeito de que Jonas não quis ir ali para Nínive, pregar ali a palavra de Deus em Nínive, porque Jonas sabia o tamanho mal que os assírios, né, os ninivitas, praticaram ali contra o povo de Israel, a crueldade que eles praticaram ali. Por conta disso, alguns teólogos defendem que foi por causa disso que Jonas não quis ir pregar ali em Nínive, por conta deste ódio que ele tinha em relação ao que os ninivitas haviam feito ali para o povo de Israel. Então, neste caso aqui, os babilônicos seriam julgados por Deus porque usaram de uma crueldade extrema quando Deus lhes entregou Judá e Jerusalém para que eles os conquistassem. Então vejam que Deus se preocupa até com essa questão da crueldade. O nosso Deus, queridos, é um Deus totalmente justo. Louvado seja o seu nome para sempre. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Meus irmãos, muitas vezes nós não vemos esse juízo acontecer em vida. Vemos aí pessoas fazendo barbaridades e tudo mais, e enfim, vivendo uma vida ímpia, vivendo uma vida de injustiças. Mas os irmãos fiquem tranquilos, se não começar a ser cobrado todas essas injustiças em vida, certamente, diante do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai se justificar.
tudo aquilo que houver sido feito de injustiça diante do Senhor Jesus Cristo será julgado e será cobrado e condenado essas pessoas que praticam a injustiça. Não se preocupem com isso. Se as injustiças elas não forem tratadas enquanto em vida, certamente elas serão tratadas diante de Cristo Jesus ali no juízo, né, no julgamento ali diante do trono branco. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade, conforme nós já mencionamos. De Cristo Jesus, ninguém vai escapar. Subtópico 3, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabu Kuduri Itsur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original hebraico é Nebuchadrezzar e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nebuchadnezzar. A Septuaginta e Josefa emprega a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, o comentarista aponta aqui vários nomes no hebraico, vários nomes aqui, até na questão do acádico, que realmente é um pouco fora daquilo que nós, né, simples professores, temos, pelo menos na minha capacidade, eu não tenho capacidade para nem conhecimento, não tenho conhecimento, né, para discursar a respeito. O que é importante aqui é mencionar é que Nabucodonosor reinou 43 anos. Subtópico 4, a Babilônia. O nome Babilônia também é também de origem acádica, Bab-ili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, né, Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babylon, Babilônia. Aqui também o comentarista mencionando a origem nos textos, né, a origem nas línguas, né, do nome Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônicos eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kashidu significa conquistadores, era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Na realidade, meus irmãos, aqui para esta parte final, eu sugiro, conforme eu mencionei lá no comecinho, que os irmãos deem uma olhada no dicionário do Champlin, que lá no dicionário do Champlin, quando você pega ali o termo Babilônia, tem muitas e muitas informações ali sobre a Babilônia. Se você achar que é importante ministrar ali na sua sala, trazer como curiosidade ali para os seus alunos. Eu realmente não acho interessante ficar aqui falando sobre Babilônia, porque tem pouca aplicação prática. Conhecimento é bom quando você tem tempo e disponibilidade para se aprofundar a quem era a Babilônia, quem era a Síria, quem era a Nínive. Quando você tem tempo e condição para isso, é importante você se aprofundar. Mas numa aula de escola dominical como essa, com esse tema, né, que fala a respeito do fim, eu acho que, no meu entendimento, não vale a pena nos aprofundarmos muito a respeito de quem foi Babilônia, o que representou e tudo mais. Então, os irmãos que tiverem interesse, né, procurem ali no dicionário do Champlin, tem um verbete bastante grande ali, com muitas informações a respeito da cidade, e talvez o irmão possa trazer ali para enriquecer a sua aula. Lembrando também do tempo, lembrando, enfim, de muitas outras coisas. Queridos, então chegamos ao final da lição, os irmãos perceberam, né, a complexidade que foi esta lição, mas acredito que eu consegui trazer um roteiro de aula que torna uma aula, que pode tornar a sua aula interessante ou minimamente interessante para você ministrar para os seus alunos. O que é importante mencionar aqui a respeito da longanimidade de Deus, pois Deus é aquele que aguarda, apesar de que ele é um Deus justo, Deus aguarda que as pessoas se arrependam.
Deus aguarda que as pessoas reconheçam o seu pecado, se convertam, se arrependam e mudem a sua atitude, mudem de caminho, voltem a servir ao Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas estão no caminho errado e acham que estão numa impunidade. E isso nada mais é do que Deus aguardando esta pessoa se converter. Então, para esta aula, meus irmãos, o que deve ficar bastante claro: Deus é um Deus justo para aqueles que se recusam a obedecer ao Senhor. Deus ainda concede um tempo na sua longanimidade, um tempo de arrependimento, mas este tempo ele se finda, ele tem um término. E depois desse término, assim como aconteceu com Judá e Jerusalém, o juízo alcançará a todos aqueles que permanecem na desobediência e não querem obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Vamos então para a conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua oração, por todo o apoio que cada um de vocês tem dado ao nosso humilde trabalho. Somente o Senhor pode recompensar a cada um de vocês. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana comentando a lição de número 3. Graça e paz, que Deus os abençoe.